Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos refletir no texto de Mateus, no capítulo 1, dos versos 18 ao 25. E assim diz a palavra do Senhor. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Meus irmãos, a história que a gente encontra aqui nesse primeiro capítulo de Mateus é aquela história incrível em que Jesus vem ao mundo. É a preparação, a chegada do Senhor Jesus a esse mundo. Mas eu queria ver um outro ponto de vista desse texto. Queria pensar com os irmãos a partir de José. Imaginem só, José está noivo de Maria e ele descobre que ela está grávida. E ele sabe que o filho não é dele, porque ele ainda não tinha consumado o seu casamento. Dá para imaginar como José ficou confuso com toda aquela situação? Eu não duvido. Ele com certeza ficou ali naquele momento com muitas dúvidas, pensando em até mesmo desistir do seu casamento. Mas, meus irmãos, Deus estava no controle, cuidando de tudo, e com certeza o plano de Deus era para algo muito maior. E a partir dessa perspectiva de José, eu queria trazer rapidamente 3 lições que nós aprendemos aqui. A primeira delas, Deus está sempre no controle de todas as coisas, mesmo quando, à primeira vista, nós não entendemos. Olha só, meus irmãos, assim como aconteceu com José, às vezes a gente também enfrenta situações que não fazem muito sentido, não é? Às vezes enfrentamos questões que parece que as coisas estão fora do lugar. Mas vejam, Deus ele nunca perde o controle. Mesmo quando as coisas parecem estar indo na direção totalmente errada. Ali ele está trabalhando por nós, meus irmãos. José pensou em desistir, ele ia embora. Mas Deus aí envia um anjo com uma mensagem. E olha o que o anjo diz: não tenha medo. Não tenha medo, José, porque o que está acontecendo é obra do Espírito Santo. Essa palavra, meus irmãos, mostrou que Deus estava conduzindo tudo, desde o seu início. Segundo ponto que também podemos tirar aqui de lição é que nós não precisamos ter medo no processo. Meus irmãos, muitas vezes Deus trabalha na nossa vida e durante esse processo nós poderemos passar por situações de medo, não é? Mas vejam, o anjo disse, não tenham medo. Essa é uma palavra que a gente precisa guardar no coração. Passar pelo processo, mesmo que ele seja assustador, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco o tempo todo. Aquilo que parecia ser o pior momento da vida de José, irmãos, acabou sendo algo da maior bênção para ele. Ele teve a honra de receber Jesus, o Filho de Deus,
na sua família. Então, nesse texto que nós vimos aqui, a partir da perspectiva de José, a palavra de Deus já está nos ensinando duas coisas. Deus está no controle de tudo, mesmo que a gente não entenda. E que nós não devemos ter medo, porque Deus está nos guiando para realizar a sua obra e satisfazer a sua vontade. Em terceiro lugar, Deus está sempre planejando algo maior, meus irmãos. José não sabia, mas a sua obediência fazia parte de um plano grande. Jesus, o bebê que Maria carregava, veio para salvar o mundo. Deus usou José como parte da história mais importante de todas as histórias. E é assim, meus irmãos, que a gente também, mesmo que não entendamos agora o processo que Deus está nos carregando, Deus ele está construindo algo grande. Ele tem um plano para a nossa vida, que vai trazer, com certeza, em primeiro lugar, inclusive, glória para Ele. E nós usufruímos das bênçãos, não é verdade? Nós nascemos para cumprir um plano, um propósito do Senhor nesse mundo. Mesmo que, para que isso aconteça, nós passemos pelo processo. E nem sempre esse processo a gente entende. Mas devemos lembrar que Deus está no controle, assim como esteve na vida de José, e que Deus sempre vai nos alertar. Tenham coragem, não tenham medo, assim como ele fez com José. Talvez você hoje esteja passando aí por um momento difícil, cheio de dúvidas e incertezas. Não é pecado isso, irmãos. Nós somos fracos, pequenos, né? Somos falhos. Mas lembrem, Deus está no controle. Não tenha medo, confie nele. O que parece ser aquele final triste, o que parece ser o começo de um fracasso, está nos levando para algo maravilhoso. É assim que eu creio. José recebeu o Salvador em sua família. Mas eu não poderia deixar de pensar também, meus irmãos, já que nós estamos num tempo em que celebramos o Natal. Não poderia de pensar no que diz o verso 23, o significado de Emanuel. Deus conosco. E eu quero chamar a atenção, essa é a mensagem do Natal. Não estamos sozinhos. Deus veio até nós. Deus tomou forma humana e habitou entre nós, por amor e por misericórdia. E hoje, Jesus continua conosco, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Eu reforço aqui, confie, siga em frente, descanse no plano perfeito de Deus para a sua vida. Mantenha a fidelidade, continue o adorando, continue o amando e o buscando. E todas as outras coisas serão bem encaminhadas para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.